Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com este olho bem opaco, quase opaco, né? Queria fazer totalmente opaco, mas eu não tinha uma sombra azul totalmente opaca, ela é levemente cintilante. Mas gente, escuta só, o vídeo de hoje é um tutorial deste olho. Faz tempo que eu não trago tutorial aqui pro canal, né? Então eu resolvi fazer um tutorial rapidinho. Ele é apenas de um olho e é um tutorial narrado, mas vocês vão conseguir entender bem o passo a passo. Não é um olho difícil, tá? É um olho bem simples, na verdade. Não é porque é simples que é o mais fácil do mundo também, mas não é muito difícil, tá, gente? Vocês vão ver no tutorial que foi rapidinho, eu usei 2 cores de sombra só. E é isso aí, espero que vocês gostem. Antes de seguir assistindo, não deixem de curtir o vídeo para me ajudar, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e também ir lá participar do canal no Telegram, onde eu envio dicas de automaquiagem diariamente e também dicas de maquiagem profissional e várias novidades que vão só pra lá. Então não deixem de fazer parte, gente. E agora, bora pro vídeo. Vamos começar então o nosso tutorial. Eu começo preparando a minha pálpebra, estou usando o corretivo Ivory da Maquiê, se não me engano mais tarde eu mostro. A querida aqui esqueceu de mostrar os produtos em seguida que ela estava usando, mas vocês vão ver depois que eu vou mostrar todos. Gosto de aplicar com um pincel para já dar esse efeito esfumando, sempre cuidando do canto interno para não invadir o contorno já feito do nariz, tá? Começo aplicando minha sombrinha azul da Catarine Hill, que por algum motivo eu também esqueci de mostrar. Eu esqueci de mostrar tudo no começo, estava bem avoada. Venho aplicando com um pincel fofo, tá? Lembrando que quanto mais clara for a cor, mais fofo vai ser o pincel. Eu marco os 3 pontos principais do meu olho, tá? O cantinho interno, o ponto alto e o cantinho externo. E eu vou pigmentar a sombra entre eles aos pouquinhos. Vocês vão ver que ao longo desse tutorial eu peguei a sombra na paleta um total de 580 mil vezes. Mas é isso aí, a gente precisa fazer desse jeito para que ela pigmente e não crie manchas, não fique desuniforme. Assim a gente vai pigmentar ela da forma mais uniforme possível e já pigmenta de uma vez. Não tem que ficar ali insistindo pro resto da vida. Depois que a técnica já tá pronta, voltar pigmentando 1500 vezes de novo, porque ainda não tá suficiente. A gente já pigmenta praticamente tudo que tem que pigmentar assim de primeira, mesmo que demore, mesmo que tenha que vir mais de uma vez no mesmo lugar, é melhor a gente ir fazendo aos pouquinhos, tá? Conectar esses 3 pontos aos pouquinhos do que tentar conectar de uma vez só e ter que fazer a mesma coisa 50 mil vezes, né? É bom a gente ir avançando. Então eu pigmento um espaço bem pequenininho, pigmento de verdade, para depois avançar para o próximo. Troquei de pincel, agora eu vim com 0,30 da Ico, mas pode ser o pincel fofo que vocês tiverem para esfumar. Gosto de deixar um pincel separado só para dar o acabamento, sem ser para fazer a própria pigmentação. E eu venho esfumando essa sombra. Lembrando que eu não esfumo ela inteira, tá? Senão eu vou estar desintensificando tudo que eu já tive trabalho de intensificar. Eu esfumo apenas a bordinha. Notem como o pincel é grande, mas a única coisa que encosta na minha pálpebra é bem a pontinha dele. Por isso, ele não toma uma proporção muito grande, não encosta em toda a minha sombra e não tira todo o trabalho que eu já fiz, que eu já tive, tá? Eu esfumo só a bordinha porque o que a gente precisa que fique realmente difuso é a bordinha. Isso que vai dar o efeito esfumado. Agora chegou a hora de vir com a segunda sombra. Essa é a sombra azul marinho, é um azul mais escuro, que vai começar o nosso degradê. Venho com um pincel um pouquinho menor de aplicar a sombra. E vou novamente fazer os 3 pontos principais do meu olho, tá? Eu gosto de sempre fazer eles para não perder a dimensão do olho, para conseguir seguir exatamente o formato dele. E depois eu venho pigmentando aos pouquinhos da mesma forma que a primeira cor. Eu vou pigmentar primeiro um pedacinho para depois pigmentar outro pedacinho, sempre conectando esses pedacinhos, mas é de pedacinho em pedacinho que a gente vai construir o todo, que a gente vai construir toda a estrutura do nosso esfumado. A gente não vai botar tudo de uma vez só, fazer uma única reta de uma vez só, porque assim a gente não vai ter uma pigmentação uniforme. A gente vem aos pouquinhos, conectando pontinho por pontinho, para não precisar ficar insistindo no esfumado que não vai estar pigmentando, não vai estar intensificando.
Vocês percebem quantas vezes eu peguei a sombra na paleta, com quantas vezes eu vim aqui com ela no meu olho? É isso que a gente tem que fazer se a gente quiser uma pigmentação uniforme, tá? Porque lembrem de uma coisa, pincel não é caneta. Pra sair sombra dele, a gente precisa pegar sombra na paleta. E é por isso que eu pego 1.500 e 800 vezes ela na paleta dessa forma, para ela ter uma boa pigmentação e uma pigmentação uniforme, para eu conseguir pigmentar tudo de uma vez só e não ter que ficar insistindo num vai e vem eterno no meu olho. São pequenos vai e venzinhos que vão fazer uma aplicação mais precisa. Agora eu troquei o pincel e venho dando acabamento nessa cor mais escura. Eu voltei com o meu pincel anterior e além de dar o acabamento nessa cor mais escura, eu já tô retocando a cor mais clara, tá? Pra dar mais um realce nesse degradê, aumentar a percepção do degradê do azul marinho para o azul mais claro. Troquei de pincel novamente, voltei com o 0,30 e novamente ele está sem produto, tá? Agora eu venho dando novamente o acabamentinho entre duas cores. Dessa vez eu não tô dando acabamento só na cor azul clara, e sim na transição da cor azul clara para a cor azul marinha. É muito importante que esse acabamento a gente dê exatamente na transição delas e não misture, tá? Por isso também que eu venho com um vai e vem, para não acabar fazendo um movimento circular e misturando essas duas cores. A gente não quer que elas se tornem uma só, a gente quer só que a borda entre elas fique difusa para que a transição, o degradê aconteça da forma que tem que acontecer. Eu venho retocando um pouquinho da cor mais escura, porque sempre quando a gente aplica uma cor mais clara em cima, ela acaba dando uma desbotada, mas é só para dar um realce nela, para a sombra dar um oizinho de novo no olho. Então, eu venho fazendo esse retoque para depois já passar para a próxima etapa. Agora, a querida resolveu mostrar os produtos que estava usando. Eu usei essa paletinha aqui da Catarine Hill, essas duas cores, tá? O azul mais claro e o azul mais escuro. Usei o Ivory para preparar minha pálpebra e agora eu vou aplicar esse Perfect Cut da Ana Paula Marçal. A cor dele é a Navy Blue. E eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra móvel. Eu tentei aplicar ele sem diluidor, mas não estava rolando, então eu coloquei diluidor e aí rolou. E aí agora eu distribuo ele por toda a minha pálpebra. Isso vai fazer com que a sombra azul marinho se destaque, seja mais intensificada nessa pálpebra móvel, tá? Do que se eu viesse apenas no corretivo. Mas sem o Perfect Cut vai pigmentar igual, tá? Eu venho aplicando ele com batidinhas por ser um produto cremoso, tá? Não é bom a gente aplicar produto cremoso arrastando, fazendo um movimento circular, porque assim a gente pode acabar abrindo buraco. Então eu venho com batidinhas apenas depositando. Na verdade não é bom a gente fazer isso nem com produto em pó, nem com produto cremoso. Tendo uma base cremosa, um produto cremoso embaixo do que a gente vai aplicar, a gente já corre esse risco. Agora eu vou aplicar minha sombra azul marinho, tá? Venho com um pincelzinho de aplicação de sombras mesmo. Pego bastante porque essa sombra da Catarine Hill ela é mais durinha, ela não é muito esfarelenta. O que pode ser bom ou pode ser ruim, mas nesse caso a gente precisa pegar bastante produto. E eu venho aplicando do centro para as extremidades. Eu não gosto de vir já aplicando nas extremidades, tá? Então eu aplico sempre do centro para depois levar para essas extremidades. E venho fazendo essa conexão com a sombra que está no côncavo, que é essa mesma cor, tá? Só que ela vai ficar mais intensa na pálpebra móvel por já ter a base do Perfect Cut embaixo dela. Essa é uma etapa que também não podemos querer construir de uma vez só. Precisamos vir aos pouquinhos, pegar sombra na paleta várias vezes. Acabou o produto do pincel, vem e pega mais. É muito importante fazer isso para que a pigmentação fique uniforme, para que a gente não fique com falhas nessa sombra, manchas.
Para dar mais acabamento, eu volto com o meu pincel que eu utilizei no côncavo para a cor mais escura e venho retocando ela, para não ficar menos intenso do que a sombra que está na pálpebra móvel. Volto com o primeiro pincel para dar acabamento também com a cor mais clara, volto com o 0,30 para dar acabamentos finais, mas agora a pigmentação já está uniforme, eu não preciso voltar pigmentando mais nada, já está tudo no seu devido lugar, eu apenas estou dando os acabamentos necessários entre as duas cores. Venho com um pincelzinho de precisão, venho novamente com Perfect Cut e agora eu vou fazer o esfumado inferior. Eu gosto de sempre vir com uma base cremosa para que dessa forma a sombra pigmente mais. O esfumado inferior é uma área onde já foi onde já recebeu muito produto, já foi muito selada. Então, para pigmentar apenas as sombras que são produtos em pó, tem muito mais dificuldade. É muito mais fácil criar falha, criar mancha, cair produto, né, por não ter um grude para prender ele. Então, eu gosto de sempre vir com um produto cremoso, não importa qual seja ele. Se não tem um Perfect Cut da cor da sombra, utiliza um corretivo escuro. Não tem um corretivo escuro, uma base escura. Não tem uma base escura, um corretivo claro. Qualquer produto que vá adicionar esse grude à sombra, que vai fazer com que ela tenha a oportunidade de pigmentar, que ela não fique só apenas sobre um pó. Com um pincel para esfumar essa área, eu venho fazendo todo esfumado, também aos pouquinhos, depois que ele já está uniforme, posso fazer ele de uma vez só. E a boquinha é charme. Venho novamente com meu bom e velho 0,30, dando os acabamentos finais dessa maquiagem. Mas a base do esfumado já está totalmente construída. Na minha plaquinha, apliquei delineador líquido e diluidor, mesmo que não esteja aparecendo. E com um pincel agulha, eu venho fazendo um delineadinho bem fininho. Mas eu não me preocupo em deixá-lo bem reto. Ele não precisa estar extremamente reto, pois ele vai se tornar um delineado esfumado. Agora eu venho com um pincel um pouquinho mais achatadinho e venho fazendo um vai e vem para dar uma leve esfumadinha nesse delineado, tirar toda essa precisão dele. Pego novamente a misturinha delineador e diluidor e agora eu vou fazer um gatinho no meu cantinho interno. Ele vai ser bem fininho, eu não quero que ele fique muito grosso na parte de cima, na parte de baixo sim eu já vou dar mais uma engrossadinha nele para que crie essa conexão com o meu esfumado inferior. Eu quero que ele vá se esfumando com o esfumado inferior e quero que ele fique da mesma grossura dele. Então, na parte de baixo desse gatinho, sim, eu me preocupo em engrossar mais para fazer essa conexão aí com o esfumado inferior. Mas na parte de cima, eu deixo ele fininho, lembrando que o meu esfumado, aliás, lembrando que o meu delineado da parte de cima tá bem fininho, então eu não posso deixar só o gatinho do canto interno grosso nessa parte, se é o que tá conectado com ele não tá da mesma grossura. Então, eu deixo toda a parte de cima dele bem fininha e eu engrosso a parte de baixo dele. Com o mesmo pincel que eu fiz o esfumado inferior, que eu pigmentei meu azul mais escuro, eu venho pigmentando o mesmo azul nesse delineado esfumado, para deixá-lo mais difuso ainda. Dou uma escurecidinha na câmera e faço uma pose para dar uma olhada como tá a técnica, que tá maravilhinda. Agora eu venho dando acabamentos, porque aqui temos uma perfeccionista nata, e venho arrumando alguns detalhezinhos pequenos, mas basicamente é isso aí. E agora prepara pra transformação, tcharam! É isso aí. Então, gente, foi isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender esse tutorial narrado desse olho, que não é difícil. Quero ver todo mundo aqui reproduzindo. Quem for reproduzir, me marca, tá? Ou me manda a foto, pelo menos, que eu quero muito ver. Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também de ir lá participar da nossa comunidade de Telegram, tá? Eu vou estar lá te esperando. Um beijo e até o próximo vídeo.